Oi, galera bonita, tudo bem com vocês? Foi muito bom falar com vocês na aula Zoom dessa semana. Pena que foi pouco tempo e à distância, né? Muito bom ouvir a voz de alguns e algumas de vocês. Nessa aula eu vou tirar para fazer apenas correção e como são duas aulas eu vou passar um pouquinho mais de exercícios, ok? E quando for para outra turma que é uma aula só, aí é só a correção, ok? Que eu faço uma aula para as duas e uma vai ter duas aulas e a outra possivelmente não. Então, vai ficar só com a aula. Mas se forem duas, vai ter um pouquinho mais de exercícios para cobrir as duas aulas. Eu escolhi 3 exercícios da tarefa que eu passei. Pode ser que você tenha dúvida nele ou neles. Pode ser que não, ok? Eu peguei o 47. Um detalhe muito importante da geometria espacial é que você precisa obrigatoriamente de uma figura para visualizar o que está sendo pedido. Se você não tiver essa visualização mental ou visual, você não consegue fazer. Eu tenho dificuldade se não tiver que pensar nos detalhes da figura. Por isso, eu coloquei aqui a figurinha dizendo que o prisma é regular hexagonal. O que é um prisma regular hexagonal? É um hexágono à base e as arestas, todas elas medem o mesmo tamanho. Então, um prisma hexagonal regular tem 5 centímetros de altura. Então, você tem aqui a altura 5. E tem um detalhe aqui, ó. E 2 raiz de 3 de apótema da base. Apótema da base. Que raio é esse, o apótema da base? Eu não coloquei aqui, mas precisava colocar aqui um hexágono. A base é um hexágono. Mas vamos tentar visualizar aqui, ó. Verifica aqui, ó. Bem aqui, se eu pegar a caneta aqui vai funcionar. Bem aqui no meio, vamos colocar um pontinho. Aqui no meio vamos colocar um pontinho e eu vou ligar até esse pontinho e eu vou ligar aqui esse pontinho. Eu formei um triângulo. Esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo equilátero porque o prisma é regular. O que é o apótema? Deixa eu pegar a cor vermelha. O apótema vai sair daqui, ó, e vai vir aqui, ó. Isso de maneira perpendicular. Aqui, ó, é o apótema. Não é apotema, não. Tem um acento, apótema. Ok? O apótema nada mais é do que a altura do triângulo equilátero. Então, aproveitando aqui, ó, eu vou desenhar um triângulo. Espero que seja o mais equilátero possível. Então, isso aqui, ó, é a altura do triângulo. Isso vale 2 raiz de 3. Ok? Ele quer, na letra A área da base. A área da base. Então, eu vou pegar e fazer com essa indicação que eu tenho aqui. Eu vou pegar e vou calcular a área da base. Só que eu preciso do que eu preciso para calcular a área da base? Eu preciso do azinho, da aresta da base. Eu não sei se você conhece a fórmula que calcula a altura do triângulo equilátero. Então, a altura do triângulo equilátero é calculada assim, ó. A raiz de 3 sobre 2. Essa é a altura do triângulo equilátero. A é o apótema, desculpa, é a aresta da base. Então, deixa eu mudar de cor aqui. Letra A. Letra A. Então, eu quero calcular a área da base. Então, eu vou colocar assim, ó, pegando a fórmula.
2 raiz de 3 é igual a raiz de 3 sobre 2. Como tem raiz de 3 dos dois lados, eu corto e passo o 2 para o outro lado. Então, descubro que A vale 4 centímetros. Então, a letra A, aqui eu tenho que a aresta da base vale 4. Então, eu vou calcular agora a área da base. Então, 6 vezes a área de um triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero é A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ok? Se você quiser simplificar o 6 com 4, que você simplifica. Se quiser deixar aqui e continuar fazendo a conta, que de repente fica melhor. Então, a área da base vai ficar 6 vezes 4 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Aqui vai facilitar. Ó. Eu tenho 4 ao quadrado em cima, tenho 4 embaixo. Segundo os meus conhecimentos de potenciação, eu posso cortar esse 4 com o quadrado. Ok? Porque em cima eu tenho 2, embaixo eu tenho 1. Então eu estou tirando um de baixo e um de cima. E o que me sobra? 6 vezes 4, isso é 24. Então eu estou dizendo, vou fazer aqui para economizar. Eu estou dizendo que a área da base vale 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Infelizmente ou felizmente, sei lá eu o que eu vou falar aqui, isso aqui depende muito formulário. Então é muito importante que você tenha esse formulário em mãos. Eu vou tentar lembrar de postar lá no Class um formulário que eu tenho de geometria. Aí você tem que imprimir, porque esse formulário tem que estar na sua mão. São 2 folhas, frente e verso, ou uma folha frente e verso, né? São 2 páginas. Mas você tem que ter esse formulário em mãos para entender o que está sendo feito aqui. Detalhes da geometria plana também. Ok? Com isso a gente pode ir para a letra B. A letra B é mais fácil. A área lateral do prisma é muito fácil de fazer. O próximo sólido que nós vamos estudar, a área lateral, ele é complicado para fazer. Mas o prisma é bem fácil. O que é a lateral do prisma? São retângulos. Então você vai fazer a área de retângulos. Deixa eu completar aqui. Ó. Isso aqui vale 4. Nós acabamos de encontrar ali. Então, o que você vai fazer aqui? Quantas faces laterais nós temos? 6. Então, a área lateral vai ser 6 vezes, como um retângulo, base que é 4, vezes a altura que é 5. Aí aqui acabou. Vou até colocar aqui para o ladinho para economizar espaço aqui. A área lateral vai ser 5 vezes 4, 20. 20 vezes 6, 120 centímetros quadrados. E aqui acabou. A área lateral do prisma é muito legal fazer, muito rápido, porque são áreas de retângulos. Ok? Basicamente, fazendo a letra A, fazendo a letra B, nós já temos a letra C, que ele pede a área total. Deixa eu colocar aqui. A área total, a ideia da área total é a área da base. Na verdade, deixa eu apagar aqui. Na verdade, são 2 bases, né? Então, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Ou, ao contrário, a área lateral mais 2 vezes a área da base. Aqui, o que você colocar primeiro não influi nem contribui para o resultado final. Ok? Sabendo disto e já tendo a área da base, já tendo a área lateral, a gente pode dizer que a área total vai ser como 2 vezes o 24, cadê? 2 vezes o 24, se você quiser colocar direto aqui 48, de boa. Se você quiser colocar 2 vezes 24 e depois fazer a multiplicação, também vai. Eu vou colocar direto. Então, eu tenho 2 vezes a área da base, 48,
raiz de 3 mais 120, que é a área lateral. Nesse caso aqui, já estaria ótimo, já fez a área total, porque não precisa trocar a raiz de 3. Só que a minha preocupação é você ter uma prova de múltipla escolha, e a criatura que montou a prova não parou aqui, foi um pouquinho mais para frente. Nós já vimos isso numa outra aula, que dá para colocar em evidência. Então eu tenho 48 e 120. Quem divide 48 e 120 maior possível? Aí você faz assim, ó. Deixa eu colocar o 48 primeiro. 48,120. E aí você fatora esses dois juntos. Não é MMC isso aqui, tá? Isso aqui é MDC. Aqui eu tenho 24. Aqui eu tenho 60. Por 2 eu tenho 12 e tenho 30. Por 2 eu tenho 6 e tenho 15. Por 2 ainda eu tenho 3 e tenho 15. Por 3 eu tenho 3 e tenho 5. Por 3 eu tenho 1 e tenho 5. Por 5 eu tenho 1 e tenho 1. Se você multiplicar aqui, você vai ter o MMC. Não me interessa o MC. Interessa o MDC. Como é que você vai fazer? Você vai olhar esse 2 aqui. Dividir os dois ao mesmo tempo? Sim. Então separa esse 2. Quem dividiu os dois ao mesmo tempo. Um macetezinho bem legal aqui. Você olha para o número de baixo. Se mudou o número de baixo, porque ele dividiu ao mesmo tempo. Ó. Mudar os dois de baixo, dividiu ao mesmo tempo. Aqui, ó, não mudar os dois de baixo, esse 2 aqui não serve. O 3, mudar os dois de baixo, ele serve. E cadê? Esse próximo 3 aqui não mudou. Não mudaram os dois de baixo. E esse 5 também não. Ok? Então, veja aqui o seguinte. Esses que nós circulamos, você multiplica. 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. Vezes 2, 24. Então, eu acabo de mostrar para você que você tem o 24 como sendo o MDC entre 48 e 120. E também você pode fazer o MMC multiplicando tudo. Esse processo você faz as duas coisas. Ok? Então, como tem 24, eu tenho 48, me sobram 2. Raiz de 3, mais 120 divididos por 24 é 5 centímetros quadrados. E aqui eu termino a área total deste prisma. Aqui em cima, na resposta que eu passei, está invertido, porque quem montou a resposta colocou a área lateral primeiro e depois a área da base. Isso não tem nenhuma influência. Ok? Letra última, letra D. Letra D, ele pede o volume. Como que você calcula o volume? O volume nada mais é do que a área da base vezes a altura. Então, a área da base, 24 raiz de 3, vezes a altura, que é 5. Multiplica 24 vezes 3, é 120. 120 raiz de 3 centímetros cúbicos. E o volume está feito. Isso não é fácil, mas também não é complicado assim para dizer, eu nunca vou conseguir aprender. Eu tenho, e outras pessoas também concordam, um detalhe, você aprende se tiver interesse. Não tendo interesse, não aprende. Aí dá desculpa, aí uma série de coisas, tá? Tendo interesse, aprende. Em qualquer situação da vida, tá? Tendo interesse, aprende. Ok? Então tá feito esse exercício. Vamos ao próximo. Eu escolhi o 50, letra A. E nele aqui nós temos o seguinte. A base de um prisma de 10 centímetros de altura é um triângulo retângulo isósceles. Isso aqui são conceitos da geometria plana, que você teria que dar uma lida. Eu sei que é difícil isso,
porque matemática de repente não vai ser o seu futuro, mas para você entender muitas coisas, alguns conceitos, a gente precisa. O que é um triângulo, retângulo e isósceles? Se eu não sei, eu vou atrás pesquisar o que é isso. O conhecimento você adquire a partir dessa ideia. Não sei, vou atrás para aprender. Não sei, deixa para lá, aí deixa para lá, ok? Mas, como eu falei, a visualização é importante aqui. Eu já coloquei aqui uma figurinha em que você tem um prisma cuja base é um triângulo isósceles, triângulo retângulo, olha o ângulo reto aqui, e isósceles. Isósceles quer dizer esse lado e esse lado, ou melhor dizendo, ou em outras palavras, os catetos têm as mesmas medidas. Então vamos colocar, já que temos a figura, vamos colocar aqui 10 de altura. Então aqui 10 de altura, aqui é 6 e aqui é 6. Ok? Vamos ver o que ele pede de 6 centímetros de... Não, errei, desculpa. Isósceles de 6 centímetros de hipotenusa. Desculpa, que não tinha lido ali, me empolguei aqui. 6 centímetros de hipotenusa. Então a hipotenusa fica aqui, ó. Então a hipotenusa fica aqui. Ok? Me empolguei aqui, não tem meio de ler e fiz besteira. Calcule o volume do prisma. Eu conversei com vocês em outras aulas, acho que na aula 1. Quando você tem uma matéria que exige formulário, então faz o seguinte, o que ele pede para você calcular? O volume. Então faz assim, ó, coloca o volume aqui, área da base, vezes a altura. O que eu preciso? Eu preciso da área da base e preciso da altura. A altura está aqui que é 10. Então a altura não é mais problema. Eu preciso da área da base. Deixa eu apontar aqui, você vai enxergar. Eu preciso da área da base. A base é um triângulo. Eu preciso fazer a área desse triângulo. A hora que eu fizer a área desse triângulo, eu multiplico por 10 e chego no resultado. Aí acabou. Então, como que eu faço a área de um triângulo? A área de um triângulo, você sabe, especialmente triângulo retângulo, que é cateto vezes cateto. Se é um triângulo isósceles, isso quer dizer que... Eu vou chamar aqui de x e vou chamar o outro lado de x também. Se é um triângulo isósceles, os dois lados são iguais. Aplica Pitágoras e calcula o valor de x. Então já tem aqui, ó, por Pitágoras. Pitágoras. Nós temos x ao quadrado mais x ao quadrado igual a 6 ao quadrado. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 2x ao quadrado igual a 36. Isso aqui é uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo b. Então passo o 2 para o outro lado. X ao quadrado igual a 18, que é o 36 divididos por 2. O quadrado passa em forma de raiz. Você tem a raiz de 18. Ok? Você poderia parar por aqui. Deixa a raiz de 18 mesmo. E na hora que você for precisar, você coloca a raiz de 18. Mas eu vou fazer um passo a mais. Vou simplificar a raiz de 18, fatorando da 2 vezes 3 ao quadrado. Então, o valor de x vai ser, quem sai da raiz? Quem sai da raiz é o 3. Então, eu tenho que x vai ser igual a 3 raiz de 2 centímetros. Esse é minha aresta da base. Ótimo. É o que eu preciso para calcular a área da base. Então, vamos calcular aqui. Cálculo da área da base. Ok? Então, a área da base vai ser, como é um triângulo retângulo, cateto, x, 3 raiz de 2, vezes cateto, o outro 3 raiz de 2, divididos por 2. Ok? E o que você vai fazer aqui? Ó? Multiplica ali em cima. Vamos lembrar a área da base. Fazer bem passo a passo. Nono ano.
o de fora vezes o de fora e fica fora. Então vai ficar assim, ó, 3 vezes 3, 9. Vezes raiz vezes raiz. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Sobre 2. Como eu tenho 2 em cima, 2 embaixo, isso quer dizer que a área da base vai ser 9 centímetros quadrados. 9 centímetros quadrados. Ok? Agora a gente vai fazer o volume. Cálculo do volume. Entendeu? Coloca primeiro o que você precisa calcular e vai atrás daquilo que você vai usar. A altura não foi problema, então deixamos quietinha a altura ali. Então o volume vai ser assim, área da base 9 vezes a altura 10. Área da base vezes a altura. Olha como é fácil fazer o volume. Volume 90 centímetros cúbicos. E aqui é o que ele precisa como resposta. Ok? Povo, isso aqui não é fácil, tem que estudar, tem que insistir para aprender. Não fazer só por fazer. Último, o 50, letra D. Um prisma quadrangular. Pode entender como sendo um paralelepípedo. Ok? Um prisma quadrangular, quer dizer, regular. Ó, quadrangular, regular. A base é um quadrado. Se não tivesse a palavrinha regular, eu não poderia indicar que a base era um quadrado. De 20 centímetros de perímetro da base. O que significa isto? 20 centímetros de perímetro. Esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado, dá 20. Como é um prisma quadrangular regular, é um quadrado. Isso quer dizer o quê? Isso é A, isso é A, aqui é A, aqui é A. Então, o perímetro vai ser 4A. O perímetro é 20 igual a 4A. Passo o 4 dividindo e eu descubro que A vale 5 centímetros. Então, a aresta da base vale 5 centímetros. Fácil assim. Se a altura do prisma mede 12, então aqui vale 12, calcule o volume. Isso ficou bem fácil. Então, o volume vai ser a área da base vezes a altura. Volume. A área da base é um quadrado. Então, vale 5 ao quadrado vezes 12. O volume disso aqui vai ser 25 vezes 12. O volume vai ser 25 vezes 10 dá 250. 25 vezes 2 dá 50. 50 mais 250. Isso, então, chegamos a 300 centímetros cúbicos. E esse exercício acabou. Ok? Se você tiver dúvida em algum outro, me avisa. De alguma maneira, me avisa. E que a gente vai fazer isso. Próxima aula a gente começa assunto novo. Vamos continuar o próximo sólido. Que, diga de passagem, não é tão simplesinho assim para a gente trabalhar. Ok? Não esqueça de marcar a sua presença. Para a turma de hoje, que tem 2 aulas, vou passar um pouquinho mais de tarefa então para você fazer, para dar tempo aí de cobrir o horário das 2 aulas. E a gente se vê na próxima aula. Muito legal falar com você. Fica com Deus, se cuida. Até depois. Tchauzinho.